aproveitando aí o gancho do Vidal, nos colocando numa corrente, né, para que a gente possa estar com a nossa vibração mais elevada e assim a gente está mais aberto, mais perceptivo, né, nas coisas que nos vão chegando e para a gente conversar sobre o assunto de hoje. Então, já separei aqui uma transparência trazendo as questões, eu espero que ela chegue, agora vocês estão vendo, né? Nós hoje vamos dar continuidade à parte 4 que começamos na semana passada. A parte 4 trata das esperanças e consolações, nós estamos no capítulo 1 das penas e gozos terrestres, e estamos trabalhando, ainda vamos trabalhar para por mais uma ou duas semanas ainda, o item 1, a felicidade e a infelicidade relativas. Né? Essa questão, a primeira questão que nós vamos falar hoje é a questão 922, que diz o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro. E aí vem a pergunta. Diga, Norminha, você vai falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí vem a resposta dos espíritos. E eles fazem aí uma diferença, né? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Nessa resposta, né? Nessa resposta, nós vamos conversando aqui um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que nós estamos cada um vamos dizer assim, num nível de entendimento espiritual diferente, pois somos indivíduos diferentes, com caminhadas diferentes, né? Então, deixa eu levantar assim um pouquinho para a questão ficar aqui no nosso outro. Então, vou fazer aqui algumas considerações. A felicidade com relação à vida material, né, como trouxeram ali os espíritos nas perguntas, na resposta que eles trouxeram, né, são os bens terrenos, onde não falta o necessário. Em se falando da vida moral, é a tranquilidade da consciência, aquela que não se perturba com os acontecimentos transitórios do mundo exterior. É difícil de alcançar isso, né? Reconheço. Se queremos sentir a essência da felicidade, temos que cultivar a fé, que tem sempre em sua base a oração, onde não podem faltar a sinceridade, a honestidade e a caridade, que são os princípios, né? Para o nosso crescimento individual, nós temos que também trabalhar pelo coletivo. A lei do amor nos fala pelos fatos, que colhemos tudo o que plantamos, na sequência da lei da justiça. Já falamos sobre a lei da justiça, né? Cada um recebe igualmente o que merece na pauta da vida. Tudo redunda em lições que nos compete receber. A cada um no mundo tem a sua recompensa ou a sua glória com que deve ser coroado, ou seja, com que nós seremos aquinhoados, né, de acordo com o nosso trabalho, com o nosso merecimento. Não há perdas, há sempre ganhos, por termos Deus onisciente de tudo que fizemos e de que tudo que ainda irá nos acontecer. Não há passado, nem presente, nem futuro, pois o Pai, né, o Senhor, se encontra no eterno presente, ele conhece tudo que se passa aí na nossa caminhada. Compete a todos nós estudarmos, trabalharmos e aprendermos, porque a nossa vida é a vida em Deus, né, nas suas leis, nos ensinamentos trazidos por Jesus, que estão, né, o lembrete do que está na nossa consciência, e esse conhecimento, nós vamos dizer assim, fazendo toda essa lembrança, todo esse resgate do que está dentro de nós vamos começar a irradiar isso em todas as direções, ou seja, no que está no nosso entorno, para nós e para aqueles que estão ao nosso lado em nossa caminhada. A doutrina dos espíritos vem ajudando os homens a falar e a viver e a sentir,
a sentir e a acompanhá-lo nos seus caminhos, acompanhar Jesus, né, nos seus caminhos, buscando a verdade e a vida, a desenvolvermos o amor fraternal, a paz, a caridade e também a humildade, né? Essa humildade necessária para o nosso crescimento espiritual, para que possamos desenvolver uma empatia pelo próximo. E aí, como eu sempre falo, né? O nosso crescimento espiritual, ele passa também pelo nosso trabalho enquanto indivíduos, resgatando essas leis, todo esse conhecimento, todo esse evangelho moral que temos em nossa consciência, trabalhando não só por nós, mas em prol dos que estão no nosso entorno, né? O mundo e a humanidade podem adquirir o conforto material de modo que nada lhes falte em relação à vida física, mas ainda vai faltar algo importante para sentirmos a felicidade, que é trabalharmos a tranquilidade imperturbável da consciência, e essa tranquilidade é conseguida através do cumprimento da lei do amor. A felicidade cresce em cada criatura e compete a cada um esforçar-se para arrancar o joio no momento exato, arrancarmos aquela semente que não é a semente adequada. Quando a gente percebe que ela está ali, a gente arranca ela e vamos trabalhar aquelas questões, né, para nos tornarmos pessoas encarnadas melhores e espíritos melhores no nosso futuro. E aí sim, adubarmos o trigo, a semente na hora certa. Mais para frente, teremos na lavoura da alma as novas esperanças quanto às promessas de Jesus, das grandes bem-aventuranças que aparecerão nos céus da alma, que, né, romanticamente podemos chamar os céus de Deus. É quando nós teremos a, vamos dizer assim, a oportunidade de vivenciar situações melhores, situações de tranquilidade, situações que nos vão deixar menos estressados com os problemas que nós vamos encarar, né? A fé, né, a oração, na verdade, elas são o nosso esteio, o nosso suporte para as situações que nós temos adiante da nossa vida. Se ela estiver bastante fortalecida, a nossa caminhada, embora às vezes, muitas vezes, carregando, né, pedras, ela vai ficar mais leve, né? Vamos agora para a questão 923. Questão 923, era um pouquinho mais longa. Deixa eu puxar ela um pouquinho mais para cima aqui. O que para um, desculpe, é supérfluo, não representará para o outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas. Aí vem uma resposta mais né, complexa. Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, né? Só aí nós tomamos 3 chamadas, né, dos espíritos. Aqui o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Desculpa, aqui o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a ter só 10.000, se considera muito desgraçado, né? Muito infeliz, por não mais poder fazer a mesma figura. Conservar o que chama da sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando a seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo que lhe repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito, né? E aí eles nos remetem à questão 715 do Livro dos Espíritos, que eu peguei aqui. Ela está na parte 3, no capítulo 5, né? Porque como ele é curtinha, eu vou dar uma lida rapidinho aqui, que trata da lei de conservação. O subitem é necessário e supérfluo. A questão 715 é como pode um homem conhecer o limite do necessário? Aí a resposta deles é bem direta. O sábio o conhece por intuição, muitos o conhecem por experiência e às suas custas,
Ou seja, isso, né, traz para a gente que, muitas vezes, embora você possa ter ali muito dinheiro, muitas posses, se aquela pessoa ela já tiver um entendimento, que eu entendo que é como ele chamou, ele o sábio, já tiver um entendimento espiritual, ele vai lidar com essa situação de uma maneira mais tranquila, porque já está acessando aquela lei que está inscrita no seu interior, né? E enquanto o outro vai ainda penar, né, no que ele entende como o problema que ele está passando, vai sofrer muito mais. Então, e trazendo agora algumas considerações sobre essa pergunta, vem o seguinte: essa pergunta ela nos remete à diversidade, né, que nós temos, as diferenças que nós temos entre nós. No mundo há diferenças em tudo que nós vemos, em tudo que nós sentimos, em tudo que usamos, em tudo que somos, em tudo que sabemos também, né? Não, quando falamos dos homens, não somente nos referimos aos homens que estão encarnados, mas também com relação aos espíritos humanizados. Esses também estão em faixas diferentes, podem estar em faixas de paixões inferiores ou sujeitas a elas, como estava falando o Vidal, com relação ao filme, né? Nós temos ali situações de dois espíritos, no caso do Ghost, né? Estávamos falando de Ghost, nós temos o mocinho da história que já estava, ele ainda ficou ali um tempo aqui entre nós sem entender exatamente o que havia acontecido com ele, mas ele era um espírito mais é, conectado com a frequência vibratória mais elevada, que no final ele seguiu, né, seguiu a luz, ele foi para um plano mais elevado. Enquanto os dois outros espíritos que estavam desencarnados, que tinham cometido ações equivocadas, né, atos equivocados, pensamentos equivocados, que tinham comprometido, vamos colocar assim, né, em termos da sua vida aqui, eles foram atraídos e também eles estavam naquela vibração daqueles espíritos, vamos dizer, de pouca luz, né, vamos dizer, espíritos trevosos, né, espíritos de pouca luz, de pouco entendimento. E aí eles seguiram para para uma vibração mais afinizada à vibração a qual eles pertenciam, vamos chamar assim, né? As coisas estavam ali. E essa questão de hoje, que nós estamos conversando aqui, ela nos faz, na verdade, nos lembrar que nós devemos dar graças por tudo que nós temos, não, mas que não devemos nos esquecer de compreender que todos os acontecimentos que acontecem conosco, eles nos chegam para tirar lições que nos cabem guardar no coração. Toda essa diferença que existe, ela é, sobretudo, função da inteligência suprema, né, de Deus nos ajudando na posição que nos encontramos, para que, ao longo do tempo, ao longo das nossas futuras existências, encarnados ou desencarnados, possamos nos desenvolver mais e, vamos dizer assim, compreendermos o que acontece conosco e seguirmos a nossa caminhada espiritual numa vibração mais elevada. Então, que a gente precisa dar graças, às vezes, às questões que nos chegam, às situações que nos chegam mais difíceis, para que possamos entender a lição que ali se encontra. Não é, na verdade, é um porquê, é um para quê, já me dizia uma grande amiga, né, que está aqui, a Norminha, ela sempre traz essa questão para a gente, né? A gente não tem que perguntar por que isso está acontecendo comigo, é o para quê, ou seja, qual é a lição que eu preciso tirar daquela situação para o meu crescimento, né, o meu crescimento espiritual, para a minha evolução. Quando a alma muda de uma vida para uma outra vida, numa situação menos favorável no campo dos bens materiais, sempre surge, né, naquele indivíduo uma revolta, uma, uma acho que a palavra é essa mesmo, uma revolta por lhe faltar aquilo que ele tinha, muitas vezes por abundância, que é o caso da pergunta. Ele não vai saber suportar as dificuldades a que muitos já se acostumaram. É um rico passando, por exemplo, uma condição de pobre. Oi, pode falar, Paulinho. Pois é. Revolta serve indignação? Eu acho que eu usaria mais indignação. Obrigada.
porque a pessoa ela fica indignada com o que ela vai ter que... Não aceita, né? Passa pela não aceitação. Valeu. Obrigada. Então, nessa questão, por exemplo, de mudar de um pobre, ou olha, uma pessoa rica passar por uma situação de pobreza, que ela vai ter que enfrentar dificuldades que ela nunca tinha passado por isso, e já uma pessoa que já vive naquela condição, já de pobre, ela já encara aquele desafio de uma maneira diferente. Então, que precisa aquela pessoa que está agora nessa situação de pobreza, aquele, vamos chamar assim, ex-rico, né? Ele precisa, na verdade, entender a mudança pela qual está passando e se adequar àquela situação e aí seguir em frente com a sua caminhada. Há certamente ali um teste, uma questão de aprendizado para o qual ele precisa passar e aí sim aprimorar o seu entendimento e aí permitir que isso faça com que ele faça tenha uma melhoria, vamos dizer assim, do seu espírito, né? A gente sabe que são situações difíceis, mas que nos exigem muito, mas que são muitas vezes lições necessárias, né? E essas situações, tem aqui um lembrete, eu até anotei esse lembrete de Miramês, que ele traz para nós, vamos dizer assim, espíritas, que essas lições, essa mensagem, ele é muito mais forte para nós, porque nós fomos estudando todas essas leis, então nós temos um entendimento maior de que isso pode nos acontecer, e deveríamos estar mais preparados para suportar as modificações que a vida pode nos trazer e enfrentarmos sem essa indignação, sem injuriar, sem murmurar, sem reclamar, porque, na verdade, sabemos que aquilo ali, por algum motivo, ela é necessária para o nosso crescimento espiritual. E, muitas vezes, essa resignação, ela é difícil, mas ela é possível de superação, com muita fé, com muito trabalho, com muita disciplina, né? E deixa eu me ver aqui mais alguma coisa que eu posso fazer. Essas provações, mesmo não só as nossas, mas como a dos próximos, também são chamadas à nossa consciência, no sentido de os ajudarmos a carregar a sua cruz. Nós sabemos que temos né, que há uma utilidade, né, se eu posso usar essa palavra, nos sofrimentos, mas somente Deus é que sabe quem precisa sofrer, o que precisa sofrer, e o Pai manda seus agentes de luz, e nós, enquanto espíritos encarnados, somos aqueles agentes que vamos fazer esse trabalho aqui, junto àquele irmão que está necessitado. Nós somos o braço, eu entendo assim, nós somos o braço que vai ajudar. Para a gente dar um exemplo, atualmente nós estamos passando aquelas situações difíceis lá no Rio Grande do Sul, com todas as chuvas, e você vê muitos irmãos que saem das suas casas, preparam as refeições e vão lá agindo, vão lá levar o café, vão lá levar a refeição. Então, esse braço de auxílio, né, da matéria chega através desses irmãos que se tocaram profundamente nos seus corações e foram lá ajudar, né, esses irmãos que estão. Isso é uma espécie de, vamos dizer assim, despertamento dessas almas, né? Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui que eu gostaria de levantar. E sim, que o nosso crescimento, né, vamos dizer assim, a aceleração, ou como isso acontece, vai depender muito do nosso esforço no aprendizado, no nosso esforço no entendimento do Evangelho, no amor, na caridade, no perdão, no exercício da verdadeira fraternidade em comunhão com a fraternidade universal. Agora vamos para a questão 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Há nenhum meio terá ele de os evitar?
Resposta dos espíritos. Deve resignar-se e sofrer-os sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, é-lhe dado aurílio consolação na própria consciência, nas leis que estão no nosso coração, né, nos leis divinos, que vai lhe proporcionar, né, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo, né, para obter essa esperança de um futuro melhor, né, desculpa, um futuro melhor. Só deixa eu beber um banho de água aqui. Então, estamos falando aqui daqueles males, né, de como que a gente pode evitar o mal. O esforço para evitar o mal deve ser todo o trabalho do homem de bem. Contudo, há males que se encontram de tal maneira radicados como karma e a gritar dentro de nós, e nesse caso, o mais acertado é orarmos, trabalhando honestamente e esperarmos sem cruzar os braços, para que, assim, o Cristo, né, o Pai, comece a trabalhar, operar em nós, nos ajudando a carregar a nossa cruz. É aí aquele momento em que, enfrentando os desafios que nos são trazidos nesse momento difícil que possamos estar passando, aquela fé que nos fortalece, que nos dá o apoio, que nos dá a sustentação, ela vem muito de nós mesmos, né? Tem que vir de lá de dentro do nosso coração para que a gente possa ter forças e carregar a nossa cruz. A gente sabe que muitas vezes esse apoio, né, vem esse apoio divino, essa força, também essa sustentação, vem daqueles que nos estão próximos, daqueles familiares, daqueles amigos, que também nos fazem essa sustentação. É uma soma de energias, né, que nos dá essa força para a gente seguir em frente e não, como eles falam aqui, né, não, não sofrer murmurando, né, sem reclamar, entendendo que ali, né, nessa situação há algum aprendizado, alguma coisa que precisamos corrigir, né, precisamos fazer. O nosso dever diante de situações como essa é nos resignar sem revolta, porque as raízes de muitos dos nossos males estão no passado, que pulsa dentro da nossa consciência para nos ajudar na tranquilidade imperturbável que já conquistaram os espíritos puros. Na verdade, esses chamados espíritos puros, espíritos também que estão perto de nós e que nos orientam, que eles já passaram situações semelhantes, eles sabem da nossa dificuldade e estão ali do nosso lado, nos dando esse apoio, nos dando essa sustentação. O Mestre Jesus nos pediu para orarmos e vigiarmos, mas, no entanto, muito frequentemente somente oramos, esquecendo da nossa parte, que é a de vigiar os nossos impulsos, muitas vezes inferiores. Então, é necessário que a gente esteja muito atento nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, e mesmo no que nós oramos, né? Cuidado com o que a gente pede, né? Muitos males podemos evitar dessa maneira, pois as arestas são cortadas pela simples vigilância. Tem um amigo que em todas as vezes, em todas as reuniões que a gente se encontra, ele sempre nos traz essa lembrança do orar e vigiar com muito carinho, porque ali estão os nossos sentimentos, estão as nossas atitudes, não só para conosco, mas também para com aqueles irmãos que estão ao nosso lado, né? Sofremos mais, não é pelo passado, mas pela falta de discernimento no presente. Se queremos progredir, devemos cuidar de nós mesmos, sem que o egoísmo nos faça escravos, sem que o orgulho nos desoriente. São duras as provações que passamos na Terra, mas que foram escolhidas por aqueles que provam desses testemunhos, não somente para saldar as dívidas, mas muitas vezes como processos do despertamento espiritual, né?
A doutrina dos espíritos, ela é completa nos seus conceitos de educação das almas e ainda mais completa no que se refere à instrução de todas as criaturas. A nós é dada essa oportunidade no fechamento de um ciclo por esse como que passa a humanidade nesse momento. Nós estamos num processo de transição planetária em que as coisas estão muito mais afloradas, está chegando muita luz em alguns processos que estão nos chamando a atenção e nos fazendo avaliar racionalmente, espiritualmente, né, olhar as coisas com sentimento, para que a gente possa fazer a nossa correção de curso, né, colocarmos-nos de volta no caminho correto. Né? O espírito de um homem de bem, encarnado ou desencarnado, quando sofre, tem como dever buscar a consolação na consciência onde Deus está com a sua maior presença. Avancemos para o coração, onde Jesus se encontra, com os braços abertos, desejando paz e trabalho. Nunca fiquemos na inércia, sejamos confiantes, porque a fé nos remove montanhas de preocupações e a oração, com a vigilância, fazem prodígios em quaisquer situações que nos encontramos. Todas essas situações aflitivas que relatamos, podemos dizer que são enfermidades do homem, quer sejam físicas ou espirituais, são de modo doenças curáveis e a cura delas deve e vem pelos nossos próprios recursos através do estudo, da prática do evangelho, da resignação, da nossa fé, do nosso trabalho pelo próximo. Busquemos o Evangelho como orientador, Jesus como nosso guia, para que nós possamos nos curar a nós mesmos, limpando a nossa consciência e estabilizando o coração na harmonia de Deus, e desta forma estaremos definitivamente afastando esse mal de perto de nós, né? Estaremos dentro do curso esperado para o nosso crescimento espiritual. Norminha, eu vou passar as próximas questões para você. Já vou deixar aqui a questão 925. Obrigada, gente. Ok, Betinho. Meus irmãos, então a questão 925, ela diz: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-las merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas ficai sabendo, a riqueza é de ordinário a prova mais perigosa do que a miséria. Aí ele faz uma referência à questão 914 e seguintes, lá do capítulo 9, da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade já havia nos esclarecido que Deus concede essas provas para experimentar os homens de modos diferentes, que essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos e que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, entendeu? Porque quando está lá no plano astral, é fácil achar que vai conseguir cumprir aquilo que escolheu, porque está cercado de benfeitores o auxiliando no planejamento reencarnatório, e aí, às vezes, até eles tentam alertar. É puxado, mas nós achamos que podemos, mas ali não há diversidade. São todos vibrando para que deem certo a nossa evolução. Mas quando chega aqui na matéria, a gente acaba se sucumbindo. E levando-se ainda em consideração que somos espíritos imortais, portanto, não podemos considerar apenas o presente, como diz a espiritualidade nessa resposta. Passamos, com a razão que a doutrina espírita nos concede, a entender que somos os artífices do nosso destino, meus irmãos, e que os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias, ou seja, aparentes, falsas, que criamos, não é? Às vezes até preteritamente, não é? Ambas as provas nos são concedidas para nos
impulsionar ao progresso espiritual. Então, Deus experimenta o pobre pela resignação, né? E quando ele está passando a prova, uma ótima receita é aquele mantra do Sai Baba, que o Divaldo usa muito, não é? Diante das dificuldades da vida, fazermos a mentalização. Entrego, confio, aceito e agradeço. E Deus testa o rico pelo emprego que ele dará aos seus bens e ao seu poder. Enquanto a miséria provoca queixas contra a providência, quando nós não desenvolvemos essa resignação, a riqueza ela vai nos incitar a todos os excessos, né, meus irmãos? Como orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, né? Quantos de nós não já escutamos assim, olha, você sabe com o que eu estou falando? Entendeu? Situações de arrogância, né? A insaciabilidade também. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem, ela quer ampliar mais. Então, ela deixa ser possuído, né? Por essa ganância de ter cada vez mais. É neste sentido que a espiritualidade esclarece que a riqueza é de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Mas não é impossível cumpri-la, né, meus irmãos? É necessário esforço de nossa parte para fazermos valer essa oportunidade reencarnatória que, por misericórdia, o Pai nos concede, não é? Da riqueza, de acordo com aquele ensinamento do nosso mestre, quando estivermos vivenciando a riqueza. Amando o nosso próximo, né, meus irmãos? Como a nós mesmos, fazendo ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito se nós estivéssemos na posição inversa, no lugar daquele que está necessitado, auxiliando instituições de caridade, criando postos de emprego com salários dignos, não exploração de mão de obra, não é? E assim a gente vai vendo que hoje já existem ricos, milionários, trabalhando esse conceito, não é? Dando o seu bom exemplo. Nós temos relações assim na internet dos 10 homens mais ricos do mundo. Eu peguei 2, por exemplo, Amâncio Ortega, dono da rede de roupas Zara, né? Ele investe no campo da cultura, na investigação da educação e ciência. E o Bill Gates, não é? A fundação dele beneficia movimentos pela redução da fome, combate à poliomielite, HIV, malária e tuberculose. E ele também, em companhia de um outro desses bem-sucedidos financeiramente, o Warren Buffett, não sei se é assim que pronuncia, incentivaram mais de 190 pessoas a doarem pelo menos metade da sua fortuna para benefício do próximo, não é? Em vida ou depois que morressem. Mas eles estão trabalhando nesse sentido. Ou seja, a melhor encarnação, meus irmãos, é agora. Se a pessoa bem empregar esse talento da riqueza, né, de fazer multiplicar a fortuna, estará, então, definitivamente contribuindo, né, para o seu progresso espiritual. E a gente sabe que isso é muito bonito. E como é uma prova muito difícil, você dá um grande salto evolutivo quando passa bem pela prova da riqueza. Vamos a 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições. Então,
a espiritualidade responde assim: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Vamos dar uma paradinha aí, não é? A moderna civilização, nos diz Miramês, é fonte de novas aflições que torturam o homem cada vez mais pelas necessidades fictícias, né? Que ele próprio cria e que o perseguem nos seus caminhos. Ou seja, nós criamos as nossas aflições, meus irmãos, e elas nos servem como escolas, porque a vida, a natureza, ela aproveita tudo e transforma em experiências valiosas. Ou seja, tudo o que vivenciamos na Terra, seja em que países tenhamos passado, não é? Contribuiu para recolhermos ensinamentos. Às vezes, criamos novas aflições em nosso aprendizado que servirão de despertamento espiritual. É nas provas que a gente se volta para Deus e desperta, não é? Os espíritos elevados também percorreram por este caminho, por isso, hoje, na condição de benfeitores de luz, eles estão em relação a nós. Agora, nosso guia modelo exemplificou até na hora extrema, não é? Pai, perdoai-los, porque eles não sabem o que fazem. Então, e o nosso Pai, que é misericordioso e justo, nos dá aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso evolutivo. Por quê? Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então, o Pai nos dá exatamente a prova ou expiação que estamos precisando para evoluir, né? Para parar as arestas que deixamos para trás de imperfeições. Vamos continuar a leitura da resposta dos espíritos. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Vamos parar aqui para refletir sobre isso. Ao vermos, por exemplo, uma belíssima mansão ou um apartamento suntuoso, né, de alguém, não devemos invejar, porque não sabemos os dramas que são vivenciados ali naquela ambiência, não é? Enquanto que muitas vezes, em uma casa simples, sem excessos de aparelhos tecnológicos, não é? E desprovida de confortos que a riqueza proporciona, ali pode haver uma paz construída, não é? Pela resignação e pela fé em Deus. Quando passamos por provas mais difíceis da pobreza, normalmente nos aproximamos mais do Pai, não é? Nos voltamos para fazer o evangelho do lar em casa. Construímos aquela paz no ambiente familiar, buscando fortalecimento mútuo, entendeu? Então, isso traz tranquilidade à nossa consciência, a riqueza espiritual que tanto necessitamos, na certeza de, como diz o ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor. Daí a espiritualidade dizer, o que menos tem, esse é o mais rico. E aí, Kardec, não é? Vai trazer um complemento para nós nessa questão. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus
algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se é suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então, Miramês vai acrescentar a todas essas explicações até aqui dadas pela espiritualidade, por Kardec, o seguinte: deves olhar sem inveja o rico se és pobre, e não maltrates o pobre se és rico. Todas as duas posições são extremos que devem ser reparados. Deus permite, ele fala mais à frente, que passemos por todos os caminhos por sermos todos iguais. Todos filhos dele, criados simples e ignorantes, não é? Para evoluirmos, de modo a alcançarmos todas as experiências na sequência da vida. Quando um justo é feliz, a sua felicidade é verdadeira, porque ele já passou por todas as tribulações que educam e instruem. Então, a Beth falou nisso ainda agora, não é? Quando ela disse que os benfeitores que nos assistem, eles palmilharam toda essa caminhada e conquistaram esse degrau que hoje eles podem nos assistir, né? Bom, quando Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem, é porque todos os sofrimentos levam a criatura à paz de consciência, senão em uma reencarnação, mas nas quantas forem necessárias. Olha como nosso Pai é paciente conosco. Deus não tem pressa, mas não para de nos ajudar. Não é? Vamos então para a última, que nosso horário está em cima, 927. Não é? Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E a espiritualidade responde: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, reflitamos, meus irmãos, a doutrina espírita nos instrumentaliza. Lá na questão 919, que nós já estudamos, não é? Com o exemplo dado por Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Devemos analisar honestamente a situação que nos encontramos para identificar se as privações que passamos não são culpa nossa. Entendeu? Caso seja, nós vamos envidar esforços para superar a dificuldade. Ajuda-te que o céu te ajudará, não é? Bom, há pessoas que possuem comportamento semelhante àquela hiena do desenho, né? Oh, vida! Ele só vive se lamentando. Se consegue um emprego, entretanto, não corresponde às expectativas do empregador. Chega atrasado, com frequência, não é? Faz cera no serviço, reclama do trabalho que tem.
e acaba criando as consequências de, novamente, ficar desempregado. Então, justifica a demissão sempre colocando a culpa nos outros, tipo, foi perseguição comigo. Então, tem sempre alguém perseguindo a pessoa. Eu não tenho sorte mesmo. Aí ela já está jogando culpa até em Deus, que botou ela no mundo, deixou ela vir reencarnar para não ter sorte na vida. A gente sabe que não é por aí, não é? Retorna sempre àquela condição em que lhe falta o necessário, quando ela procede assim. E aí, então, só tem que queixar-se de quem? De si mesmo, né? Porque não fez a autorreflexão, a autotransformação para poder dar um passo à frente, né? Evolutivamente. Agora, já tem outras pessoas que, diante do desemprego, elas buscam saídas, elas fazem tudo o que podem, ou seja, executam a lei do trabalho. E Deus ajuda quem trabalha, não é? Então, tem uns que fazem quentinhas, tem uns que fazem docinhos, fazem de tudo para buscar uma saída. Não ficam lamentosas nem sentadas à beira do caminho, não é? Eu conheci um caso de uma amiga minha que morou perto de mim muito tempo, que ela foi costureira e durante a maior parte da vida ela só teve um filho. Até o menino chegar à idade adulta, ela viveu com aquele resultado do trabalho dela na costura, limitado, mas que dava para ela sobreviver. Mas, às vezes, meus irmãos, é uma mudança de perspectiva em cima daquilo mesmo que a gente se faz, muda o eixo e a gente evolui. Quando esse menino, filho único dela, tornou-se adulto, ele falou: mãe, chega da senhora ficar costurando. A senhora agora vai só recortar. Eu vou comprar as máquinas, a senhora faz os moldes, que a senhora faz muito bem, e assim ele fez. Ela passou a recortar bermudas masculinas. Ele criou uma logomarca e passou a distribuir pelas boutiques na Zona Sul, que ele conhecia, porque o trabalho da mãe dele era perfeito, mas ela não tinha o poder aquisitivo da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela ganhava pouco com o que ela fazia. Quando ele teve essa visão e focou, graças a Deus, a situação deles mudou, entendeu? Eles que moravam de aluguel a vida inteira quase, compraram a sua casinha própria, viajam para o exterior, agora são donos de uma pousada, entendeu? Então, meus irmãos, é o foco no trabalho que Deus nos ajuda. Nos ajuda. Busquemos a paz interior, com a consciência tranquila, que estamos nos esforçando diante das possibilidades que a vida nos oferece, trilhando o caminho do meio, cumprindo as leis de Deus, lei do trabalho, da justiça, do amor. Porém, teus sofrimentos forem ocasionados por outrem, né? Se os seus sofrimentos forem ocasionados por outrem, não deves esmorecer por isso, nem condená-los. Diz Miramês, porque sofrerás o equivalente do que precisas para enriquecer a alma, despertando em seguida a fé e o amor em teu coração. Aquele que te fez sofrer responderá pelos seus atos, hoje ou amanhã. No entanto, se desejas que ele pague pelo que fez, também pagarás com ele. E por quê? Porque somente existe um juiz na justiça divina. Esse juiz é Deus, meus irmãos. Graças a Deus,